Primeiramente, é importante fazer um preâmbulo aqui para vocês, que é uma grande dificuldade do futebol brasileiro, e acredito que ela, dentro em breve, possa ser sanada, porque há a possibilidade, no futuro próximo, de que a gente tenha um campeonato de aspirantes. A grande dificuldade do futebol brasileiro é justamente o fato de que você tem uma quantidade enorme de jogadores que você acaba fabricando nas suas divisões de base, né, e nem todos os jogadores são aproveitados no profissional. Não só por questões técnicas, como também por questões de quantidade de elenco. Para dizer mais ou menos a vocês, hoje nós temos 28 jogadores no elenco aqui no CT, no elenco profissional, dos quais 16 são de Xerém. Né? Então, vejam vocês que o Fluminense tem hoje mais de 50% do seu elenco formado por jogadores feitos na casa. O caso desse atleta especificamente, ele é um atleta que, muito antes da minha chegada aqui, já havia subido para o profissional 2 vezes, já tinha treinado, na época, com o Abel, depois com o Marcelo Oliveira. É um atleta de qualidade, sim, mas, nas 2 vezes em que esteve aqui, não performou no profissional. Não significa que não possa performar no futuro, em outro lugar, mas aqui não performou no profissional e desceu. Ainda agora teve novamente com o Fernando aqui, atuando, e também acabou voltando para o Sub-20. E foi, na verdade, neste momento, superado por outros atletas até mais jovens. Né? Nós temos atletas aqui incorporados ao elenco profissional de 16 anos de idade, 17, 18, e ele estava próximo a fazer 20 anos. E isso faz com que o clube chegue num momento em que, não só o clube, mas também o atleta, né? O atleta já é um atleta com idade para profissional e também tem o desejo de fazer com que a sua carreira deslanche. E alguns clubes no Brasil, não vou citar nomes, têm um projeto, e esse é um dos projetos que a gente vem implementando aqui, de tentar, nos jogadores que não performam aqui, a gente vá fazendo vendas intermediárias que a gente possa fazer justamente para que a gente possa depois segurar mais os nossos jogadores que estão performando aqui, sejam mais bem vendidos, os que já integram o elenco profissional. Né? Em alguns clubes, esses critérios, inclusive, são jogadores de critério A, B, C, D e E. Quer dizer, eu nem qualifico dessa forma, porque cada ser humano, aí nós não estamos falando nem de jogador, cada ser humano tem o seu tempo de maturidade e de maturação. Né? Eu fui vice-presidente aqui em 2015, e alguns jogadores subiram comigo, depois foram emprestados para vários clubes, depois retornaram ao Fluminense já mais maduros. Nesse caso específico, como eu falei, o atleta também já, depois de ter vindo 3 vezes ao profissional e não ter ficado, o atleta também já tinha um desestímulo natural. E aí chegou uma proposta do mundo árabe, e vocês podem perceber que não é um mercado que é um mercado que costuma adquirir jogadores nessa idade especificamente, mas vejam que não houve nenhuma proposta da Europa, justamente porque o atleta não performou no profissional. E chegou uma proposta porque foi criada uma nova regra lá no campeonato local, de que atletas nascidos no ano 2000 poderiam ser contratados acima da cota de estrangeiros. Chegou uma proposta para que o clube de lá adquirisse 70%, e a gente permanecesse com 30%. Então, na verdade, o atleta foi vendido, 70% do atleta, e o Fluminense segue com 30% dos direitos econômicos dele enquanto perdurar o contrato, mesmo lá que seja renovado, enfim, justamente por essa questão da maturidade. Se ele maturar lá na frente, e houver uma operação no futuro, o Fluminense ainda tem 30% dos direitos. Sobre valores, a gente tem as publicações do nosso balanço, elas são públicas, são publicadas no Jornal de Grande Circulação, e como o Fluminense faz essa publicação de valores, dentro em breve a gente vai publicar oficialmente os valores da venda, como a gente faz de todos. Especificamente falar unitariamente sobre valores, a gente vai implementar, acho que em setembro ou outubro, algo que já existe em outros clubes também, que é o portal da transparência. Nós vamos fazer no Fluminense isso. Tá? A gente vai fazer isso mais atualizado, ou seja, não vai ser só na publicação do balanço. Assim que a gente implementar o portal e assim que for publicado o nosso balanço, vocês vão ter ciência dos valores da operação, que, dentro
de toda essa explicação que eu dei para vocês, foi um valor bastante interessante para o Fluminense, até porque a gente manteve 30% dos direitos dos jogadores a futuro, do jogador a futuro. Presidente, boa tarde, tudo bem? Tudo. Duas questões, uma para você. A primeira, com relação à sua ida à CBF na última terça-feira, na conversa com o Gaciba e com o presidente Rogério Caboclo, e a outra situação de patrocinador master. O que o senhor tem a falar sobre isso? Vamos lá. Com relação à CBF, eu estive lá sim, levei um ofício me manifestando especificamente com relação a 2 atuações de arbitragem no jogo do Vasco e no jogo do São Paulo. Fui muito bem recebido pelo Gaciba, não tinha estado com ele ainda, não o conhecia pessoalmente. Ele entendeu as nossas ponderações. Assim, mais do que protocolar um ofício, a gente fez uma reunião longa. Ele me perguntou quais eram os nossos pleitos, quais eram as nossas reclamações. Eu expliquei para ele com relação aos 2 jogos, dizendo de maneira clara que eu achava que nós havíamos sido prejudicados nesses 2 jogos. Não só ele me recebeu, como também o presidente da CBF fez questão de me receber, o Walter Feldman também me recebeu. E a conversa foi muito boa no sentido de eles terem deixado as portas abertas para que a gente possa seguir se manifestando, caso a gente continue insatisfeito com o trabalho. Eu também pedi a eles que me informassem sobre os critérios, né, com relação ao jogo do São Paulo especificamente. Eu queria entender alguns critérios, inclusive sobre o VAR, e me foi explicado pelo Gaciba quais são os critérios que são utilizados no campeonato. Curiosamente, até alguns critérios diferentes usados nas competições sul-americanas. E aí, na verdade, é algo que eu não consigo entender no futebol, né? O VAR é instituído pela entidade maior, e os critérios são usados de maneira diferente dependendo da competição, o que, na minha modesta opinião, é um absurdo. Mas eu quero entender os critérios até para que eu possa reclamar com fundamentação. Com relação ao jogo do São Paulo, eu perguntei para ele por que houve um critério de utilização do VAR do nosso jogo e não houve em outros jogos de adversários nossos. É isso que eu queria entender. E no jogo do Vasco, eu contestei as expulsões, que eu acho que foram extremamente exageradas e desnecessárias, até pelo scout do jogo, né? O Fluminense fez menos faltas que o Vasco, teve mais posse de bola que o Vasco, e teve o jogador expulso quando vencia o jogo por 1-0 e tinha o controle da partida. Então, não há muita lógica nessa expulsão. E na segunda, muito menos, porque o jogador tinha acabado de entrar e não era, na minha opinião, um lance claro de oportunidade de gol. Foi isso. E também a minha ponderação com relação ao árbitro acabar o jogo num escanteio favorável ao Fluminense, não ter deixado a gente bater o escanteio, o que eu também achei um absurdo. Então, isso tudo faz parte do ofício, foi entregue um vídeo, ele me prometeu, além de ter ouvido verbalmente, me respondeu o ofício oficialmente, e assim que houver a resposta, a gente vai poder se manifestar novamente. Sobre o patrocinador master, é muito importante as pessoas entenderem que o uniforme de um clube de futebol hoje, ele não é só o patrocínio master, né? O uniforme tem várias propriedades. Nós, dia 11 agora, vai fazer 2 meses que nós estamos aí e já tivemos, né, teve um patrocínio que nós herdamos, que foi o das costas, da Forte Viron. Obtivemos um outro no Omoplata, que é a Cashbet. Estamos praticamente fechados com o patrocínio até o final de 2020 para a Barra Costas e seguimos em negociação com 2 empresas para o patrocínio master. Por que seguimos em negociação? Porque é um mercado extremamente fechado no momento, com dificuldades financeiras, inclusive. Os valores não são os valores no momento que a gente acha que são condizentes com a camisa do Fluminense. Estamos em negociação também com outras 2 empresas para manga. Todas elas, eu obviamente não vou citar o nome, porque há cláusula de sigilo nessas negociações antes de fechar, mas nós podemos aí dentro, em breve, apresentar pelo menos nos próximos dias a Barra Costas e a manga da camisa. E vamos seguir batalhando pelo patrocínio master. Presidente, eu gostaria que você abordasse o tema da gestão do Maracanã, né? Flamengo e Fluminense vêm administrando o Maracanã, foi constituída uma empresa, se essa empresa já foi constituída, se será constituída, e como é que está sendo feita, como é que está sendo conduzida pelos clubes essa questão da administração do Maracanã? Bom, acho que todos vocês sabem, o Maracanã ele agora será gerido por uma SPE, uma sociedade de propósitos específicos, onde os sócios são Flamengo e Fluminense. Ok?
E aí existem as receitas da própria SPE, ou seja, o faturamento, o pagamento do aluguel, enfim, tudo isso vai para dentro dessa empresa que faz a gestão do Maracanã. Ela tem um conselho de administração nomeado pelos 2 clubes, né? O Fluminense nomeou 3 pessoas, o Flamengo nomeou 3 pessoas para esse conselho de administração, e essa empresa terá também mais 3 profissionais indicados pelos clubes também, que cuidarão da parte administrativa, financeira e de marketing. O conselho de administração é não remunerado e esses outros 3 profissionais são remunerados pela própria SPE, não pelos clubes. A gente está assinando agora no início da semana, ela passa a vigorar no início da semana, e as receitas de dia de jogo são de cada clube, que a gente chama de match day. Então, o Flamengo tem as receitas dele do dia do jogo, e nós temos as nossas. Então, toda a questão do estádio, alimentos e bebidas, a questão dos camarotes, tudo isso é administrado agora. Os camarotes da SPE, ou seja, do estádio, são administrados por uma empresa que faz a exploração dos camarotes. E os clubes, cada um dos clubes tem os seus próprios camarotes para utilizarem, sim, institucionalmente e comercialmente, algo que a gente já vem fazendo. Tá? Até aproveitar o tema, porque essa semana muito se perguntou sobre esse assunto. O Fluminense tem 10 camarotes no Maracanã deles, o Flamengo tem 10 dele. E, assim, em gestões anteriores, não vou ficar citando especificamente os nomes, o Fluminense tinha uma política, uma filosofia de utilização dos camarotes. A gente deu uma reduzida nos camarotes institucionais, justamente para que a gente possa comercializá-los. Se a gente conseguir comercializar, essas receitas entram nesses 10 camarotes para o clube. Por que estou dizendo isso? Porque, numa dessas negociações, por exemplo, que a gente está bem adiantado, de um dos patrocinadores para a camisa, a gente utilizará comercialmente, englobando no patrocínio, ou seja, será o patrocínio mais a venda do camarote. A gente não estará entregando o camarote pelo patrocínio, e sim também vendendo para o patrocinador um camarote, como faremos ainda, tem sido muito me perguntado sobre isso, será utilizado, por exemplo, com relação aos programas de sócio-futebol, também, só que nós ainda não desenvolvemos o nosso programa de sócio-futebol novo, faz parte também do nosso novo programa de sócio-futebol a utilização desses camarotes para alguns programas de sócio um pouco mais VIP, enfim, para que possam ter essa utilização. E, obviamente, a gente continua tentando comercializar os nossos camarotes, porque a gente precisa de receita, o clube precisa de receita. E temos apenas uma dificuldade. Como os camarotes não são os camarotes da SPS, são de cada clube, eu só posso comercializá-los, os meus camarotes do Fluminense, para os jogos do Fluminense. Então, obviamente, você tem que encontrar uma pessoa que queira investir especificamente em ver jogos apenas do Fluminense, como alguém que queira só ver os jogos especificamente do Flamengo. Tem questão de customização, mas nós estamos caminhando bem, estamos com uma procura boa, até de pessoas físicas mesmo que têm interesse em adquirir. E, quer dizer, daqui a pouco vocês vão começar a ver o resultado. Você falou do novo plano de sócio-futebol. Uhum. Eu lembro que na apresentação do Nenê, você chegou a mencionar que teria planos para os guerreirinhos irem no ônibus com jogadores, etc. E tal. A gente percebe também, na chegada no Maracanã, que já existem pessoas fazendo novos planos ali. E qual é a mudança efetiva, realmente, presidente? Porque muita gente pergunta quais serão os próximos passos a ser dados nesses planos. Já tem alguma coisa engatilhada para fazer? E só para complementar, para não estender muito da minha parte, falou da venda dos pedaços, queria que você comentasse também sobre a saída do Luciano. Tá bom. Vamos lá, vamos começar pela saída do Luciano, então depois a gente fala do sócio-futebol. A saída do Luciano o Fluminense tinha uma opção de compra junto ao clube, o Leganês. Essa opção poderia ser exercida até dezembro, no final do ano. E, obviamente, sendo muito transparente com vocês, como sempre sou, dificilmente a gente conseguiria exercer, porque os valores eram altos. O Fluminense hoje, como você acabou de citar, um outro atleta aí que chegou num clube nosso Campeonato Brasileiro aí que não houve aquisição, o Fluminense hoje é um clube que tem dificuldade de comprar jogadores, né? Então, eu diria para vocês que eu acho que, 100% ou 95% do nosso elenco são de atletas que não foram adquiridos, a gente não comprou, vieram por empréstimo gratuito ou vieram livres. Então, assim, a gente dificilmente adquiria. Vocês sabem que o atleta recebeu uma proposta, também é fato público notório, antes da parada, uma proposta de valores muito mais altos salariais do que os nossos aqui, a gente não tinha como cobrir,
a proposta que foi feita a ele. Ele manifestou o desejo, a gente autorizou, obviamente, ele nos comunicou, foi extremamente correto, ele nos autorizou, a gente autorizou que ele abrisse negociação. Acontece que, quando, obviamente, o clube que era detentor do direito ficou sabendo, tentou negociar os valores dessa opção de compra com os outros clubes, um valor um pouco maior, e a gente tinha uma taxa de vitrine, ou seja, esse clube, quando receber esse valor, teria que pagar uma taxa de vitrine de 20% para o Fluminense. Entretanto, uma das condições para o clube negociar ele com outra agremiação brasileira foi não nos pagar a vitrine, porque ele entendia que o jogador valorizou e que essa opção de compra ficou pequena. E como ela era minha, não era de um terceiro, ele diz, ou você compra ou eu espero uma proposta melhor. Mas a gente conseguiu chegar no denominador comum, que ficou melhor para o Fluminense. Na verdade, a gente acabou vendendo a nossa opção. Como a gente poderia opcionar até dezembro e antecipou a liberação do atleta, a gente vendeu o nosso direito de opcionar, no caso especificamente para o Grêmio, e o Grêmio pagou a nós um valor maior do que a gente receberia de taxa de vitrine caso o atleta tivesse sido vendido diretamente. Tá? Diria para você que, proporcionalmente, a gente teria 20% a receber do valor, a gente recebeu mais ou menos 30% do valor que o Grêmio adquiriu o atleta. E é isso, bem simples. Com relação ao programa, eu acho que as nossas ações nesses primeiros 50 dias já foram mostrando a vocês que nós estamos tentando aproximar o nosso torcedor, que estava muito distante. Aquela ação, por exemplo, do jogo nas Laranjeiras ser transmitido no telão, né, foi uma ação que mostra que a gente vem tentando reaproximar. Nós fizemos vários sócios de futebol novos ali. Eu abri o clube agora, dia 28, para visitação de pessoas que não são sócias do Fluminense. O ingresso era de R$10 e ganhava um brinde, quer dizer, na verdade, ou era um quilo de alimento não perecível, ou ganhava um copo institucional, R$10, e podia visitar o clube, para o cara poder conhecer o clube, visitar e tirar foto na sala de troféu. Tinha uma grande visitação lá também. Tivemos o treino aberto, onde a gente dividiu em sócios e não sócios, e é importante que os torcedores entendam que são ações de marketing e que, com o tempo, você poderá participar delas sendo sócio futebol. Né? Quando a questão do menino que a gente levou, que a gente também vai implementar isso, na verdade foi o filho do Paulo Júlio, que foi comigo no ônibus. Essa vai ser uma das ações que a gente vai ter para os sócios mirins poderem ir com o time. Sim, o plano é muito grande, a gente vai, no dia que a gente apresentar, a gente vai apresentar para vocês também, mas a gente está abrindo as portas do clube como se fosse uma degustação, assim, para o torcedor entender. Tem 2 dados importantes para vocês, não são dados, na minha opinião, que são do tamanho do Fluminense, a gente precisa melhorar muito, mas são 2 dados significativos. Desde que a gente assumiu o clube, eu e o Celso, nós tivemos 3.000 novos sócios no clube já, entraram 3.000 sócios novos, entre sócio futebol, contribuinte e proprietário. E no jogo do Penharol, foi o recorde nosso histórico de sócios futebol dentro do estádio. Né? Foi a maior quantidade. E por que eu digo que não são números? E aí eu aproveito aqui a oportunidade para sempre fazer esse apelo à torcida. Dos 31.000 pagantes de terça-feira, mais ou menos 9.000 torcedores são sócios futebol do Fluminense. O meu sonho é que um dia eu entre no Maracanã e veja de 35 a 40.000 pessoas, onde todos serão sócios futebol, o que é muito mais barato para o sócio futebol, ou seja, ele gastaria muito menos dinheiro adquirindo os ingressos, e para nós seria uma receita fixa, que é o que eu dizia durante a campanha, que seria o nosso patrocinador master, o nosso torcedor ser o nosso patrocinador master. Então, mas nós ficamos felizes, assim. Na verdade, não é uma lamentação, é uma alegria de dizer que vem crescendo desde a hora que a gente chegou, porque eu acho que a torcida está entendendo que a gente está abrindo as portas cada vez mais, fizemos o pacote de 5 jogos, enfim, e vamos seguir fazendo coisas nesse sentido, porque não há outro caminho, né? O Fluminense é a sua torcida, o Fluminense precisa da sua torcida, né? E a torcida tem que nos abraçar, e nos abraça sempre, mas a gente quer cada dia mais também poder fazer com que eles possam ir com mais conforto. A gente botou um ponto de venda na quadra da Vila Isabel no dia do jogo, próximo ao Maracanã. Conseguimos, junto à Conmebol, abrir uma bilheteria. Né? Aqui, aproveitar e parabenizar a nossa equipe de arenas e de marketing, que foi fantástica nisso, lutou para burro e conseguiu essas 2 situações. Né? E a gente vai sempre tentar melhorar, óbvio que com erros e acertos. Eu continuo recebendo, às vezes, WhatsApps e reclamações no meu e-mail de que as coisas não estão funcionando exatamente como as pessoas queriam, mas a gente vai estar sempre admitindo os problemas e tentando resolver. Mário,
Boa tarde. Boa tarde. Como você abriu essa coletiva aí para assuntos variados, acho bacana se você puder fazer isso periodicamente, para se tratar de vários assuntos que ficam em dúvida, que saem na imprensa e às vezes não é bem assim. Não é nem pergunta minha, são algumas questões que eu todo dia ouço de torcedores fluminenses que vêm falar comigo e que eu, como não sou dirigente, muito menos presidente do clube, não posso responder, então vou passar para você algumas questões que me perguntam para esclarecimento. Por exemplo, com o Fluminense e Flamengo administrando o Maracanã, como fica a situação, aquela situação terrível, chato, que já deu muito problema com o Vasco, quando tiver jogos no Maracanã. Outra questão, muito se fala que vocês já teriam um acordo, ou pelo menos uma vontade, de trazer o Fred. No ano que vem me perguntam isso todos os dias, se o Fred vai voltar para o Fluminense. Ele parece que já manifestou interesse de voltar. E a outra questão, essa até uma pergunta pode ser minha também, realmente pergunta. Como fica a situação do Fernando Diniz, que muito se fala o seguinte, está fazendo um ótimo trabalho, a torcida gosta do trabalho dele, tanto que mesmo com derrota, às vezes grita o nome dele, em vitória, mas a gente sabe que o futebol é resultado. Ele está performando, como você gosta de falar, na Sul-Americana, mas, infelizmente, os resultados não estão vindo e o Fluminense está no Z4. A situação dele é sólida, independentemente de que não está indo bem no Brasileiro, até quando essa situação é sólida, tudo depende também do resultado na Sul-Americana, vem o Corinthians aí. Qual é a situação real do Fernando Diniz, que diz que, por ele, o trabalho está sendo bem feito, ele gosta do clube, quer continuar no clube e tem sido muito elogiado pela imprensa, mas criticado por alguns que dizem que o Fluminense só tem posse de bola. Né? Então, vamos lá. Só essas questões. Vamos lá, Cícero. Com relação à questão do Fluminense e Vasco, no Campeonato Brasileiro, essa questão é definida, ou seja, o Fluminense vai mandar o seu jogo no Maracanã e a torcida vai ficar no lado que o contrato nos determina. Ponto. Com relação ao Campeonato Estadual, fui informado, logo que cheguei, que parece que existe uma determinação da Federação do Rio de Janeiro de que, enquanto as equipes não solucionarem o problema, os jogos não serão no Maracanã. Eu discordo desse documento e, obviamente, quando chegar o momento certo, nós vamos contestá-lo, primeiramente, como é sempre a minha maneira, na linha argumentativa e tentando solucionar o problema sem nenhuma demanda. Se não houver chance, nós vamos buscar os nossos direitos, como a gente sempre fez, de exercer o que é uma questão contratual, não tem nada a ver com uma questão pessoal. Também não significa que, no futuro, não possamos chegar a um denominador comum, porque, muito antes, pelo contrário, eu acho que a gente tem questões maiores no futebol para a gente discutir. O que não pode acontecer foi o que aconteceu naquela final da Taça Guanabara. O torcedor ficar de fora, correr risco de vida, né? Tanto é que, na época, eu posso me manifestar tranquilamente, fui a um programa de TV na época e disse o seguinte: se não havia jeito naquele momento, tinha que deixar a torcida do Fluminense ir ao estádio, sim, do outro lado, e depois o Fluminense buscasse os seus reparos indenizatórios na justiça comum, porque os cabem. Então é isso. Se eu conseguir resolver desportivamente, eu vou ficar bastante feliz, não só pela torcida do Fluminense, como pela torcida do adversário, como também pelo bem do futebol, pelo campeonato. Eu acho muito ruim que a gente não tenha clássicos no Maracanã. Eu acho uma insanidade. Enfim, ponto. Com relação ao Fred, também é um assunto já falado por mim algumas vezes. Nós temos uma relação muito boa, que se construiu aqui no Fluminense. Eu fui advogado do clube há muitos anos, o defendi algumas vezes no SJD. Depois fui vice-presidente de futebol por quase 2 anos, tive um convívio diário com ele. Fui o responsável pela renovação do contrato dele no início de 2015. Infelizmente, ele saiu daqui de uma maneira ruim, no sentido de que a instituição, naquele momento, com as pessoas que a representavam, não foi, na minha opinião, inteligente, não diria nem correta, mas não foi inteligente com a saída do ídolo. E eu, como eu sempre tenho dito, eu respeito o contrato que ele tem com o Cruzeiro. Se houver a possibilidade dele retornar em janeiro, que todos sabem que é uma vontade nossa, isso aí é fato público e notório, a gente, com autorização, obviamente, do clube, co-irmão, porque nós jamais faríamos isso pelas costas, e eu já posso te antecipar que eu tenho uma relação excelente com o Cruzeiro, pode ter certeza que a gente fará de tudo para repatriá-lo dentro das condições do Fluminense. Isso aí ele sabe, a torcida tem que saber também, porque nós estamos numa fase de reconstrução da instituição, especialmente no que tange a questão do nosso caixa, do nosso fluxo de caixa. Então, nós temos um elenco hoje que
dentro das nossas possibilidades, um elenco bastante qualificado das possibilidades que o Fluminense tem. Então, a gente tá sendo criativo. Se ele nos abraçar no sentido de entender a nossa criatividade, e a gente também puder atendê-lo dentro da medida do possível, e a gente fará de tudo para que ele possa retornar ao Fluminense. A sua outra pergunta, Fernando Diniz, vamos lá. Também durante o pleito, lá durante a campanha, essa pergunta era feita para nós o tempo inteiro. Eu acho que qualquer profissional ele está sempre sob avaliação, seja o assessor de imprensa, o advogado que eu fui, tive avaliação por 18 anos advogando para o clube, né? Tive bons momentos, certamente não tive momentos bons em outras situações. O que eu posso dizer para você hoje, nós chegamos aqui, como eu sempre repito, há menos de 2 meses, e a primeira coisa que eu e o Celso pensamos é fazer a avaliação do trabalho desde a hora que a gente chegou e nas condições que ele também pode trabalhar. Não sei se vocês sabem, mas do time que terminou o Campeonato Carioca, apenas um jogador hoje está no time titular. É um novo time e continua sendo um novo time em formação. Né? Nós acabamos de entregar 2 peças novas na mão do treinador, que é o Nenê, 3, o Muriel, o Wellington Nem e o Nenê. Então, assim, hoje o time está classificado, vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final numa competição que a gente quer muito vencer. E no Campeonato Brasileiro, numericamente, a gente realmente está mal, isso é inegável, estamos na zona de rebaixamento, mas entendemos, quem olha aqui de dentro vê que o trabalho vem sendo desenvolvido, especialmente de forma correta. Questão de dia a dia, de trabalho de dia a dia. Comentários de scout estatísticos, né, eu deixo para quem está no futebol. A avaliação que eu faço é que os últimos jogos em que a gente jogou bem e não teve resultado, nós perdemos com gol de bola parada, todos eles. Acho que a gente tem que, obviamente, olhar para isso como um dado negativo, ou seja, trabalhar para ajeitar isso. E eu costumo dizer que o futebol é isso, ele é avaliado pelo momento, pelas condições que a gente entende de recuperação, e hoje ele está mais sólido do que nunca. Eu acho que a sequência de resultados e a colocação no Campeonato Brasileiro e a manutenção dele, tirando as especulações que as pessoas inventam, que a gente está conversando com A, B ou C, que não aconteceu, e pode ter certeza que não vai acontecer, se um dia essa relação se desfizer, ela será feita como sempre foi comigo, quando eu estive no Fluminense, olho no olho, falando a verdade. Não tem por que fazer diferente. Mas hoje eu diria para você que a situação dele é a situação de sempre. Ele é o treinador do Fluminense, tem um contrato até dezembro, e segue fazendo o trabalho dele sem nenhum tipo de pressão interna, para que ele possa desenvolver o Fluminense voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, espero que seja amanhã. Oi, Mário. Falou sobre 2 peças que recentes vocês entregaram para o Diniz. Eu queria saber se o Fluminense ainda vai contratar, porque a janela para trazer jogador de fora já fechou, né? Teria que se reforçar no mercado interno. Emendando se o Júnior Tavares do São Paulo realmente houve a negociação e a que pé tá, se ele não vem mais para o Fluminense. E já que se falou bastante sobre situações da época da campanha, uma delas foi, dentro dessa necessidade do Fluminense aumentar as receitas, o Fluminense levantar as penhoras das receitas que o Fluminense já tem, né? O Fluminense tem uma série de problemas, especialmente na Justiça do Trabalho. Eu gostaria de saber se vocês já fizeram esse levantamento assim, de quantas penhoras, de quantos processos o Fluminense está respondendo e como que está esse trabalho, inclusive de colocar esses processos que estão fora dentro do ato, que é talvez o principal caminho aí para resolver essa situação toda. Bom, vamos lá. Sobre os atletas, eu vou pedir a vocês, possivelmente a gente vai estar caminhando aí para 2 possibilidades para a semana que vem, e eu preferia que vocês, na semana que vem, pudessem bater esse papo especificamente direto com o Celso, com o Paulo Gione, enfim, com o pessoal do futebol. Nossa ideia é fechar com mais 2 contratações para encerrar o elenco para o final do ano. É isso. Mas o Celso e o Paulo vão explicar a vocês melhor no início da semana, porque possivelmente a gente vai concluir 2 situações no final de semana agora. Com relação ao Júnior Tavares, houve um início de conversa, mas não avançamos. Vida que segue e vamos em frente. Com relação às penhoras, deixa eu só fazer, não é uma retificação, mas aí agora está falando o profissional do direito, não o presidente, que a gente já monitorou todos os processos que têm possibilidade de penhora.
né? Alguns já existia a penhora e outros a gente sabe que possivelmente elas virão dentro em breve, que são processos que já estão em execução. Tá? Então, esse levantamento, esse mapeamento já foi feito. Qual é o trabalho que está sendo feito agora, nesse momento, pelo nosso departamento jurídico? Nós estamos tentando pegar processo a processo e conversar com credor a credor para tentar apresentar uma proposta de fluxo de pagamento com alguma carência, porque a gente não tem condição financeira de iniciar o pagamento agora, porque é a escolha de Sofia. Ou a gente paga o salário das pessoas que trabalham aqui, ou a gente paga a dívida. Esse, aliás, é um dos motivos pelos quais, vou aproveitar para falar de um assunto que vocês não me perguntaram, mas eu já vou antecipar. Esse é um dos motivos pelos quais a gente fez algumas operações que, do ponto de vista conceitual, eu até não sou a favor, como, por exemplo, vender o jogo do Corinthians para Brasília. Eu acho que o critério técnico tem que ser sempre priorizado. Entretanto, eu assumi a presidência do clube e faltavam 6 dias para vencer 90 dias de salário atrasado. E aí, todos vocês sabem que com 3 meses de salário atrasado, impostos atrasados, eu posso perder os jogadores na justiça, além de que as pessoas trabalham insatisfeitas. E aí eu não falo só de jogador, eu falo de todos os meus funcionários, todo o staff. Eu tenho o meu negócio, a minha empresa, e a coisa que eu priorizo lá é tentar sempre ao máximo. Eu tenho 15 anos que eu tenho o meu escritório, felizmente, óbvio que não são situações que não se comparam, mas eu jamais atrasei o salário dos meus funcionários. Então, muito me agonia ter chegado e ver que tem 600 pessoas que nós temos, que trabalham de sol a sol arduamente e estavam quase 3 meses sem receber. Então, algumas operações a gente teve que fazer. Entre elas, uma delas foi vender o jogo do Corinthians para Brasília, que surgiu uma oportunidade financeira muito boa, foi uma proposta muito acima do normal, e nós fizemos a operação, e esse foi um dos valores que nos ajudou a quitar o salário das pessoas, como também a antecipação do bônus do João Pedro. Acho que todos vocês também sabem isso, já publicaram. A gente teria direito a esse bônus, faltavam alguns jogos. Eu abri uma negociação para antecipar, sem nenhum deságio, foi o valor real, assim, a gente conseguiu antecipar isso. E por que eu estou dizendo tudo isso? Que o outro caminho é pegar dinheiro emprestado e fazer outra dívida para deixar para o próximo. Então, eu estou tentando, ao máximo, não pegar dinheiro emprestado e tentar resolver com o que eu tenho para não deixar a conta para o futuro, para quem vier depois. Então, é isso. Assim, a gente está fazendo um levantamento de processos. Entre processos cíveis e trabalhistas, uns 350, mais ou menos. Tá? Estou falando que tem fora do ato, fora os que estão dentro do ato que recebe por mês. Fora do ato, hoje, uns 200 e cível, acho que uns 100 e pouco. Te dou depois o número precisamente, eu te passo, não há problema nenhum. Não, o tamanho da dívida do clube, mas aí entra a dívida que está em parcelamento. Isso aí especificamente, eu acho que uns 300 milhões de reais. Mas aí não tem números auditados, nem teria que levantar, liquidar processo a processo, enfim. É uma luta, é difícil administrar. Mas a gente está preparado, assim, eu sempre falo para todo mundo, eu fui advogado do clube 18 anos, eu seria leviano aqui se eu dissesse que eu não sabia da situação, então estou fazendo nenhum tipo de lamentação também, ou reclamação, eu só olho para frente. Por isso é que eu estou falando que a gente montou uma equipe, para vocês ficarem bem tranquilos, eu montei um gabinete de crise. Assim. A gente se reúne 3 vezes por semana, presidente, jurídico e financeiro, e monitora isso como se a gente fosse controlador de voo. A gente está sempre olhando onde é que os aviões vão descer ali. Óbvio que tem coisa que escapa, né? A gente acabou de receber uma penhora grande na semana passada, porque, primeiro, tem gente que não aceita conversar e está chateada por causa do passado, porque combinou algo e não recebeu, enfim. Eu não consigo controlar todo mundo. O que eu estou tentando fazer é mostrar que a instituição mudou, ou seja, que o comando mudou, que a gente é transparente, senta na mesa e vai tentar resolver a vida de todo mundo no longo prazo. Assim, em curto prazo, a gente não consegue, e evitar ao máximo, até onde der, não construir novas dívidas, ou se construir novas dívidas com a menor taxa de juros possível, e é por isso que eu montei uma equipe financeira forte, porque a gente analisa sempre, caso a caso, a questão técnica, e a gente está caminhando bem. Assim, nesse sentido, a gente está caminhando bem. Por isso que, repito aqui, faço novamente o apelo, conto muito com a nossa torcida para que a gente possa encher o estádio, para que a gente possa ter mais sócios a cada dia,
porque essa será, sem dúvida alguma, a grande solução do Fluminense, assim, o seu torcedor e o seu programa de sócio-futebol.